Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Content Podcast. Sou seu host, Pedro Mendonça. Então, antes do episódio começar, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso ajuda muito o crescimento do canal. Hoje minha convidada é mais do que especial. Ela é executiva de inteligência de suprimentos, mentora e conselheira consultiva. Seja muito bem-vinda, Érica Rattori. Muito obrigada pelo convite, Pedro. Um prazer estar aqui, compartilhar experiências. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Érica. É um prazer ter você aqui. Érica, eu gosto sempre de começar pedindo para o convidado contar um pouco da história dele para o pessoal que está assistindo poder conhecer o nosso convidado. Por favor. Ok, eu sou a Érica Rattori e sou executiva de suprimentos há 18 anos. Comecei a minha carreira lá atrás como estagiária e depois trainee, depois assistente, analista e hoje eu tenho a oportunidade de ser executiva da área de inteligência de suprimentos. Com uma diversidade de multidisciplinas, estratégias, gestão de contratos, vendas de inservíveis e, o mais importante, liderando um time de alta performance. Você sempre foi dessa área de compras? Não, comecei a minha carreira numa loja, eu era assistente de financeira da loja, contas a pagar, conta a receber, uma empresa familiar. Eu tive contato com os donos por muitos e muitos anos, até o falecimento da dona no ano passado. E eles contribuíram muito para a minha carreira. Eu tinha 17 anos, então estava começando, não sabia nem o que era trabalhar direito. E eu tinha muita vontade de crescer, muita vontade de aprender. Então eu tive a oportunidade de estagiar na Deloitte, né, auditoria e consultoria, na área de research, na área de pesquisas econômicas. E foi muito bacana, porque ali foi uma verdadeira escola para mim. Tudo que eu aprendi na faculdade, eu vi ali na prática, em um ano de estágio. Depois fui efetivada e a minha vontade de crescer, de aprender cada vez mais, eu fui para a área de publicidade legal do jornal como analista comercial. Caramba. E ali eu avaliava o market share do jornal, Gazeta Mercantil. Foi um lugar incrível para trabalhar, uma mudança radical. Que eu saí de uma consultoria para uma empresa de mídia, então foi um ambiente diferente, que eu vi as pessoas chegarem de calça jeans rasgado, all-star, mas era um ambiente totalmente descontraído, que as pessoas se ajudavam, davam a mão. Infelizmente o jornal faliu, aí nesse momento eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Canadá. Passei um tempo no Canadá, desenvolvi a língua inglesa. Quando eu voltei para o Brasil, 20 dias depois entrei no mundo de suprimentos. E ingressei justamente na área de inteligência de suprimentos. Então Desde então... Me apaixonei pela área, uma descoberta. Poucas empresas têm essa área, então é uma área de grande valia para a área de suprimentos, porque algumas empresas têm, e tá tudo bem, mas tem a característica do comprador fazer tudo, né? Fazer análise de mercado, negociar, conseguir bom saving. Você segregando as funções, você consegue melhorar os seus resultados. Sim, com certeza. Você falou a questão de prática, que um ano de prática você aprende... Com um ano de prática foi o que você aprendeu na faculdade. Isso, né? E aí eu lembrei de uma história minha, que aconteceu exatamente isso que você estava falando. Que eu trabalhava na área de novos negócios, de uma grande farmacêutica. E então a gente negociava com empresas do mundo todo. Isso todos os dias. Então eu estava acostumado com aquilo. Era a minha função todos os dias fazer aquilo. E aí a gente foi eu estava na faculdade ainda, e aí a professora foi dar uma aula de negociação. Foi até engraçado isso, que ela começou a falar de negociação, mas isso já faz uns 10, 12 anos. E ela falando como se fosse lá em 1990, aquela coisa bem antiga. E aí eu levantei a professora, desculpa, mas não é assim. Ela, como assim, Pedro? Eu falei, não é assim. Então vem cá dar aula. Ela, então vem cá dar aula. Eu falei, sério? Vem cá e dar aula. Eu levantei, assim, tipo, eu vou dar aula, fiquei todo, né? E fui dar aula ali, basicamente eu falei como que era o dia a dia de uma negociação. Isso com empresas do mundo inteiro, né? Você conhecer a cultura e uma série de coisas que tem que ter. Então, eu vivi a teoria e prática ali ao mesmo tempo. Lembrei disso que você falando, né? E a gente tem que ter essa sinergia dos dois. Precisa. E eu acredito que a prática, a gente aprende muito mais do que a teoria. Porque uma coisa é você fazer. Sim. Outra coisa é você ler e falar, deixa eu ver se isso funciona, né? Já dizia São Tomé, né? Ver para crer. Exatamente. É isso aí. Tem que ter um equilíbrio das duas, né? Tem muita gente que defende
só teoria, tem outros que defendem só a prática. Tem que ter os dois. Você precisa ter uma base, né? Eu acho que é muito perfil. Por Uhum. exemplo, eu sou uma pessoa muito prática. Uhum. Eu sou muito objetiva. Eu tive que desenvolver storytelling, porque eu sou muito prática, eu sou muito direto ao ponto. E eu comecei a desenvolver a questão conceitual das coisas. Então, tudo que eu procuro fazer é baseado em conceito, baseado em fatos e dados, uma metodologia, porque aí você consegue ter embasamento em alguma defesa. Sim. Em algo que você acredita e mostre que funciona porque tem um conceitual bem embasado. Então, mas aí você tem esse conceitual. Porque tem pessoas que e hoje tem 1 milhão de gurus na internet. Ah, é verdade. Não precisa de teoria. Não precisa de faculdade mais. E aí o que acontece? Pelo menos na minha visão, quando eu vejo isso. Primeiro, a maioria das pessoas, elas não nascem para serem empreendedores. Empreender, na minha opinião, não é para todos. Não é fácil. Não é fácil. Se você exclui a universidade, sobra o empreendedorismo, você tem que empreender. E a maioria das pessoas não quer, na verdade nem tem aptidão para empreender, porque não é fácil. Aí essas pessoas falam assim, não, mas Bill Gates largou a faculdade. Não, o Zuckerberg largou a faculdade. Quantos desses tem no mundo? Pouquíssimos. E aí eu vou pegar esses exemplos para generalizar? Não dá. Mas aí eu lembro de uma história que eu li outro dia, que eles entraram em Harvard para depois abandonar a faculdade. Exatamente, eles estavam em Harvard. Exatamente, aí quando o negócio deles começou a andar, eles largaram. É um contexto diferente. Eu acho que hoje existe, existe evolução do mundo e as coisas vêm mudando, então eu acho que depende essa questão da faculdade. Eu defendo a faculdade, acredito que é importante ter uma formação. Sim. Ter uma graduação, uma pós-graduação, MBA. Eu sou lifelong learning e eu tenho que ficar me segurando para não estudar, porque senão haja tempo e dinheiro. Sim. E também, se você estudar várias coisas ao mesmo tempo, você não consegue focar. Sim. Nesse primeiro semestre, por exemplo, eu finalizei meu Master PNL em Programação Neurolinguística. Gosto muito de PNL, sei 2 anos. Eu adoro, eu sou apaixonada por PNL. Eu finalizei meu curso de conselheira consultiva e ainda fui coautora de um livro. Então, nesse segundo semestre, eu falei, não, basta. Vou ficar lendo os livros, vou me fortalecer em conceitos e teorias. E o ano que vem eu avanço para uma próxima prática, para uma próxima etapa. Então, mas tudo isso que você está falando é a importância do conceitual. Lógico, você tem a prática de 20 anos, vamos colocar aqui, só de suprimentos. Exato. Fora o restante que você trabalhou. Sim. Mas essa outra parte, o mundo não para, ele está evoluindo. Está evoluindo. Então, por exemplo, IA já tem vários cursos, já tem vários, não sei se até MBA sobre isso. Sobre IA. E a gente tem que estudar para poder aplicar isso. Precisa. Não é simplesmente chegar e fazer. Ou então pegar isso como exemplo. Ah, tem fulano que faz. Quem é esse fulano? Exato. Tem que entender o histórico dele, a história, né? E você falou uma coisa interessante, né? IA tem faculdade. Tem faculdade. É engraçado, suprimentos não tem faculdade ainda, acredita? Porque é prática. Não tem. Tem pós-graduação, tudo, mas ainda uma graduação em suprimentos não existe. Não tinha nem ideia disso. Você tem um MBA em suprimentos, tem faculdades que tem mentorias em suprimentos, tem várias coisas. Mas a graduação não tem. Olha só, porque é muito prática, é muito do seu dia a dia, de você estar ali na negociação, de você estar ali na estratégia. Eu vi isso de perto, assim. Eu fui uma testemunha ocular, porque eu trabalhava numa área 12 anos atrás de novos negócios. A gente ficava dentro do setor de suprimentos. E eu via o tanto que era complexo, o tanto que ali a área de suprimentos trabalhava. Então eu fui uma testemunha ocular. Você é head de inteligência de suprimentos. Primeiro eu queria que você explicasse a diferença do que é inteligência de suprimentos para os suprimentos, né? As funções que uma faz e a outra não faz. E como funciona a dinâmica do dia a dia, né? Porque é um setor extremamente importante da empresa e extremamente complexo também. Sim, eu acredito que assim, se não tiver os suprimentos bem estruturados dentro a companhia, independente do setor, ela não roda. Porque precisa de alguém para comprar, para suprir, seja material escritório, seja insumos para uma fábrica, seja contratação de serviço de limpeza, de jardinagem, de qualquer outra coisa que a empresa tenha necessidade de um sistema. Então tem que ter alguém para negociar isso e contratar. Suprimentos começou a nascer de uma série de segregação de fato de funções, porque muitas vezes a área, lá atrás, né, a área que tinha necessidade daquele material, daquele serviço, ela mesmo contratava, mas não faz o menor sentido.
né? E hoje a gente falando de compliance seria totalmente incoerente. Sim, totalmente. Né? Quem utilizar o serviço ou o material fazer a negociação. Sim. Então, suprimentos é a pessoa que vai lá, negocia, que vê os melhores preços de mercado, né? Faz 3, 4 cotações, se possível for, se não for possível, tem que explicar o motivo que não é, justamente para manter uma segregação de função. Uhum. O que a área de inteligência de suprimentos faz? Ela apoia o comprador nisso, nessa parte estratégica. Ou seja, o preço do aço está negociando a X reais. Vem a inteligência de suprimentos e fala, não, mas o preço do aço está caindo. Por que o fornecedor está propondo um aumento? O que está acontecendo lá na China que está impactando o preço desse aço? Uhum. Como que estão as exportações? Como que está o mercado siderúrgico? Vamos entender melhor isso antes da gente dar aquela cartada final. Isso a área de inteligência faz. Então vocês dão uma espécie de consultoria para a área de suprimentos. Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Vocês entendem todo o mercado. É muito complexo isso. Muito complexo. Porque... E não é assim, eu tô falando do exemplo de mercado, né? Um exemplo muito específico, mas mesmo movimentações macroeconômicas, né? Então, como que tá o câmbio? Como que tá a taxa de juros? O que vai acontecer com a Selic? O que tá acontecendo nos Estados Unidos? Por exemplo, quarta-feira agora tem a super quarta. E aí? Por isso, né? por isso que eu tô te falando. Como que tá a taxa de desemprego nos Estados Unidos? Porque o payroll influencia o mundo todo. Você diria que é mais complexo que a própria área de suprimentos? Porque você tem que estar olhando diversas áreas e fazendo essa análise. Eu não diria que é tão complexa, porque as coisas andam juntos também. Não é fácil para uma mesa de negociação com fornecedores grandes, robustos, que muitas vezes também têm a sua inteligência de mercado. Não, eu digo assim, pelo que eu vi, tá? Eu não trabalhei na área, mas eu via, né? Tava lá dentro. Então, o que acontecia? Tá no setor de suprimentos, vamos imaginar que ele tem 5 fornecedores. E aí tinha uma política dentro da empresa que era redução de custos, redução de custos, tudo era redução de custos. Sim, é. Então ele queria comprar, então você tinha 5 cadastrados, ele comprava o mais barato. Ok. A partir do momento que eu venho com essa metodologia de inteligência de suprimentos, eu não vou mais o mais barato. Eu vou olhar todo esse mercado aqui. Por que ele tá mais barato? Sim. Então talvez eu não vou comprar o mais barato. Eu vou comprar um pouco mais caro. Ou que pode me dar uma parceria a longo prazo. Pode acontecer, porque você tem que avaliar a capacidade produtiva desse fornecedor também. Exato. Às vezes ele está mais barato, mas você tem uma necessidade futura que ele não consegue te suprir. E como você vai conseguir ser atendido? Pode acontecer É por isso, mas aí é só desse... vou comprar, sei lá, insumo para um produto farmacêutico. É só aquele insumo. Mas aí tem para aquele produto, tem para outro, tem para outro. Então você que está fazendo o processo de inteligência tem que olhar para tudo. Tem que olhar para tudo. Dólar. Tudo. Todo o mercado. Todo o mercado. E não assim, só isso, né? A gente também pode propor novos fornecedores. Então, avaliar ali um vendor list, por que não, né? De repente, avaliar a questão de transporte. Tem um fornecedor um pouco mais longe, mas ainda a questão logística compensa, ou não. Desenvolver novos fornecedores através do strategic sourcing. É possível. Propor contratos a longo prazo. Às vezes tem muitas compras spot, então por que spot é eventual? Então por que tem muitas compras spot? Por que não fecha um acordo de fornecimento, um contrato com esse... Um contrato maior, um contrato maior a longo prazo, para garantir aquele preço no futuro, às vezes com reajustes de inflação. Então, tentar segurar e tentar o melhor resultado para a companhia. A área de inteligência de suprimentos, ela sempre busca o melhor resultado da companhia. Agora, tem um ponto muito importante que vale considerar, que é a questão da homologação de fornecedores. O que é homologação de fornecedores? Hoje em dia, fala-se muito de ESG. Sim. E nesse momento, é muito importante quando você for contratar um fornecedor, porque tudo bem, ele tem o menor preço, a melhor condição, ele tem capacidade de te atender, mas ele pode estar envolvido em trabalho escravo. Sim. Trabalho análogo à escravidão. Ele pode ter mão de obra infantil. Sim. Então, nesse momento dessa avaliação de homologação de fornecedores, é muito importante você contar com ferramentas que você possa fazer uma rastreabilidade para identificar se o seu fornecedor é índole. Porque senão a sua empresa pode estar sujeita a má reputação, pode ser exposta à mídia. Isso é muito grave, né? E a gente tem exemplos aí, eu não vou citar nomes, mas tem exemplos de vinhos, tem exemplos de roupas, entre outros, que quantas pessoas não deixaram de consumir esses produtos por conta disso? Isso é muito grave, isso atinge a reputação da empresa, né? Tanto do fornecedor, quanto, principalmente do fornecedor, mas de quem está comprando também, né? Eu dei exemplo de social, mas tem questão ambiental, né? Eu queria saber, assim, governança. Quais são os critérios quando você vai olhar fornecedores? As métricas, eu não sei se tem dentro da área de inteligência e suprimentos, mas
que você olha? Tem algumas. Os fornecedores estão homologados, tem 10. É. Agora, quais são os critérios? Ó, tem esse, a gente olha isso, olha aquilo. Conceitualmente falando, né? O que acontece? Quando a gente escolhe um fornecedor, a primeira coisa que a gente olha é a reputação dele. Então, é muito importante ele ter um código de ética estruturado, é muito importante a gente contar com uma ferramenta, tem várias no mercado, que você consiga rastreabilizar trabalhos análogos à escravidão, processo trabalhista, entre tantos outros problemas que pode trazer para a companhia. Depois vem a parte financeira, porque ele pode falar, porque uma coisa é falar, outra coisa é realmente a prática. Então, eu consigo te fornecer por 1 ano, mas aí você vai avaliar a capacidade financeira dele aí, né? Você olha o score do Serasa e ainda tá baixo. E o que justifica isso? Então, são esses critérios que são avaliados e até questionados do fornecedor se dá um alto risco para esses critérios, por exemplo. E quando vocês têm todos esses critérios, tudo certinho, eles estão homologados dentro da empresa e os fornecedores são bons, como que você escolhe? É o preço? Aí é melhor negociação. É o contrato que é a longo aí é melhor negociação, melhor condição comercial. Melhor preço, melhor condição de pagamento e capacidade de fornecimento. E aí também existe muitas parcerias dentro desse ambiente ou não? É sempre pensando do lado da empresa. Não, tem que ter a parceria, né? Porque eu acredito muito numa via de mão dupla. Sim. Não adianta você pedir e não ceder. Então, existe a parceria e tem que existir. Né? E aí você precisa criar esses contratos mais robustos de longo prazo para criar uma certa sinergia. Lembrando que depois que vence o contrato é sempre importante abrir uma nova concorrência e é o mercado, né? Vence o melhor. Para você, quais são as maiores dificuldades desse setor, tanto de inteligência de suprimentos quanto do setor de suprimentos, que é muito complexo. Às vezes a pessoa está olhando aqui e não está entendendo. Depois eu vou te fazer outra pergunta para você explicar melhor. Mas qual que é a maior dificuldade dentro desse setor? Bom, eu acredito que depende da localização da empresa. Então, a gente está em São Paulo. Então, se for uma empresa em São Paulo, talvez seja mais fácil você conseguir insumos, diversificação de fornecedores. Você vai para cidades mais distantes, mais ao norte do país, mais ao centro-oeste, mais distante, mais no nordeste e até no sul. Talvez a gente não encontre fornecedores que cheguem até lá ou que tenha capacidade produtiva. E tem mais, os desafios logísticos para isso, né? Custos logísticos para transportar para outras regiões. Então, diversificar o seu número de fornecedores é bem complexo. E quando você fala de materiais que tem importação também, como é complexo fazer uma importação no país. Geralmente, planejamento é 6 meses antes, né? Depende da companhia. Depende da companhia. Tem companhia que planeja com 1 ano antes. Depende muito da companhia. Mas ter esse planejamento é muito importante, senão você vai ficar correndo atrás. Sempre apagando fogo, né? Apagando incêndio. Exatamente. E aí eu queria, antes da gente avançar, eu devia ter feito essa pergunta no início, né? Pra você explicar pro pessoal. Você disse que não tem faculdade de suprimentos, você realmente um curso... Desconheço. Enfim. Se tem alguém, se tiver, coloca nos comentários, porque eu desconheço, de fato. Você explicar pro pessoal a atuação do setor de suprimentos, né? O que é o setor de suprimentos? É muito importante. Você sabe que quando... Eu tenho algum lugar, assim, que as pessoas não têm esse conhecimento, as pessoas até acham que é suplementos. E aí eu explico, não, é a área de compras da empresa, né? Só que existe uma diferença entre compras e procurement, que é como a gente gosta de falar. Procurement é muito mais estratégico, tem muito mais robustez, acaba olhando o impacto não só da área de compras, mas como está impactando nossos clientes internos, nossos clientes externos, por que não os nossos fornecedores, né? Então é muito importante a área de compras ou suprimentos ou procurement, como que fala justamente para suprir a empresa das suas necessidades. Como eu falei, serviço de limpeza, serviço de jardinagem, serviço de roupeiro, café, tudo, né? Material de escritório, material MRO, que é o material para a fábrica, serviços de manutenção, entre tantos outros que existem. E aí dentro disso, né, complementando, tem toda uma burocracia, né? O setor, sei lá, de marketing tem que solicitar para o setor de suprimentos. Não fala uma burocracia. Porque todo mundo fala que suprimentos é muito burocrático. Não, assim, na verdade, suprimentos é uma área muito sensível. Então, tem que ter toda uma questão de segurança e compliance em relação a isso. Então, quem requisita, não compra. Então, a área de marketing, como você falou, se tiver necessidade de uma contratação de uma empresa de publicidade,
Então, lá entra um sistema, né? As empresas normalmente têm sistema para isso, faz a solicitação sistêmica e aí cai para uma carteira de compras, para um comprador fazer a negociação conforme o escopo daquele produto, daquele serviço. É bem burocrático, né? Se você quiser amenizar aí, mas é bem burocrático. É porque se a gente trazer para a nossa realidade, vai eu como pessoa física, eu vou procurar um serviço, vou entrar no Google e já vou contratar. Sim. Mas isso eu, pessoa física. A empresa tem as segregações das funções, né? Eu queria saber de você, que a gente teve a pandemia, 2020, 2021, e a questão de suprimentos. Então, a gente compra muitos insumos de fora do Brasil, Índia e China, principalmente. Sim. Como que foi para vocês nessa época? Foi bem complicado, né? Porque vários fabricantes estavam com problema, vários distribuidores com problemas, escassez, e aí a gente teve que criar muita parceria para não parar o nosso dia a dia, para manter a fábrica rodando, para manter as coisas funcionando, justamente para não ter essa questão. Mas, por exemplo, insumos que eram de fora do Brasil, como é que vocês fizeram? A gente fez estratégias, né, que eu não posso contar, mas que criou-se parcerias, que a gente não faltou insumo durante a pandemia. Então foi toda uma estratégia você chegou a mudar de fornecedor? Foi. Não precisou. Não? Mas não precisou. Mas teve que criar parceria para manter o nosso funcionamento. Nosso funcionamento. E deu tudo certo durante esse período, porque teve muitos atrasos, Sim. muito problema, fechamentos na China, em todos os lugares. Teve, mas né, o time de suprimentos, porque como eu falei, existe segregação de funções, eles trabalharam muito bem para não faltar nada na nossa operação. Você até me desculpe quando eu falo suprimentos. Tranquilo, é normal isso, tá? Tudo tá? interligado, É normal. Muitas pessoas acham que suprimentos, dirigir suprimentos, mas tá tudo interligado. É isso. Que você manda em tudo, são né? Não. Tem o meu chefe. Não. E é isso. Então, assim, foi um período desafiador e não só isso, né? Tem a questão da Rússia, da Ucrânia, questão dos insumos vindo para o Brasil, mas a gente, o time é muito bom e aí eles conseguiram manter os insumos chegando para a produção. Quando são insumos internacionais, como que vocês olham para o frete? Porque o frete marítimo é bem mais barato que o frete aéreo. Então, como que vocês olham? Sempre pega o mais barato, é o que mais rápido? Depende da necessidade, né? Quando a gente fala de frete, não necessariamente vai ser o mais barato. Pode ser o que chegue mais rápido. Então, qual que é a emergência? Parada de produção? Então, tem que mudar a estratégia. Mas o time de importação, porque já não fica na nossa responsabilidade, o time de importação, com certeza, tem estratégias, despachantes ali que estão aliados para fazer melhor desembaraço e chegar mais rápido. Mas dentro dessa inteligência de suprimentos, vocês já olham isso ou não? Tem empresas que sim. Hoje eu não tenho essa responsabilidade. Nunca tive, na verdade eu nunca trabalhei com importação. Mas tem áreas de inteligência de suprimentos, inteligência de mercado que atuam olhando a importação. Entendi. Tem algum caso que você possa falar? Que, por exemplo, teve que chegar mais rápido e você tiver que pagar um frete mais caro para ser aéreo para chegar, ou, sei lá, algum problema que era impossível de resolver e vocês resolveram com frete mais barato, mais lento, não sei. Um caso dessa área. Pior que eu não lembro nenhuma, porque realmente tem um pouco de interface com a área de importação. Mas na área de inteligência mesmo, ou de alguém que queria comprar um material e vocês, não, esse aqui não pode, ou esse aqui é melhor. Algum caso que você acha que é legal dentro dessa estrada? Bom, nessa estrada houve um caso muito antigo. Em 2016, numa outra empresa que eu trabalhava, teve uma situação de desembaraço. E aí eu lembro que o time de importação entrava na minha frente, assim, e aí tava querendo saber como que tava o custo do frete. E aí a gente tinha todo um fluxo de caixa. Estava impactando o fluxo da empresa. Na época eu trabalhava numa grande siderúrgica, mas aí o diretor da época falou assim, vai impactar o fluxo de caixa, mas a gente vai ter que pagar mais caro. É a única lembrança que eu tenho nesse momento. Não, tranquilo. E assim, é um processo burocrático e as grandes empresas, elas precisam ter processos. E aí eu queria saber de você, assim, como que a gente faz não é fazer uma gestão de processo, mas a gente monta uma gestão de processo dentro de uma empresa que seja de forma eficiente e rápida. Isso eu gosto muito de falar. Eu fiz um curso há muitos anos atrás chamado Gestão de Projetos e me apaixonei por isso, porque tudo para mim tem que ter uma metodologia, tem que ter o começo, meio e fim. E quando a gente vai começar a falar de processo, falar de área, se ela já existir,
um pouco mais simples. Por quê? Se ela já existir, você olha como funciona hoje. Então, como que tá meu cenário hoje? Quais são os meus gargalos? Quais são os meus gaps ali? O que eu preciso melhorar? Porque às vezes você tá dando uma volta imensa e poderia andar numa linha reta. Tendo esse cenário é muito mais fácil, porque você chama os stakeholders, chama os envolvidos e consegue fazer o mapeamento, a organização, o cronograma e a execução. Eu gosto muito de trabalhar com PDCA, que é o planejamento, depois os testes e verificar se todo mundo está de acordo. Sim. Já quando você começa uma área que ela não existe, é um pouco mais desafiador, porque você tem que listar o que você precisa. E aconteceu comigo algumas vezes ao longo da minha carreira, de ter que começar áreas. Então, quantas pessoas eu preciso? Quais os papéis dessas pessoas? Quais outras áreas que eu vou ter impacto? Tem vários fluxos, vários procedimentos, eu não posso definir sozinha. Porque um fluxo que eu desenhar aqui, ele pode impactar negativamente você. Mas e aí? Eu tenho que chamar você para a mesa e desenhar isso. O que é mais importante quando eu falo começo, meio e fim? Porque eu percebo que a maioria das pessoas começam algo e não finalizam. Sim. E quando a gente fala de construção diária, de resultado para a empresa, a gente tem que ter uma disciplina, a gente tem que ter um engajamento, a gente tem que chamar as pessoas para a reunião. Eu não posso participar hoje, Érica, surgiu um compromisso. Tudo bem, quando você pode? Eu te ligo, eu vou na sua mesa. E aí você ir atrás para fazer acontecer. Isso faz toda a diferença. E para você, assim, hoje mais cedo eu falei com o Paulo Sérgio Rosa, ele falou que tem que ter esqueci o termo que ele usou aqui, mas o setor como se fosse o setor do chato, que é aquele cara que tá apontando os erros. Como que eu faço essa implementação de setor? Você falou que eu tenho que selecionar as pessoas e ver a quantidade, início, meio e fim, mas como que eu implemento de fato isso dentro da minha empresa? E quanto tempo demora, mais ou menos, para implementar um setor? Então, tudo depende, né, da complexidade do setor. Sim. Mas como que eu gosto de trabalhar? Primeira coisa, identificar as oportunidades. Então, quais as oportunidades que eu vou ter? Depois, quais pessoas que eu vou ter que ter junto comigo? Eu gosto de ter gente melhor que eu no grupo. E acho que isso é muito importante. Que aí eu amplio a minha mente, sou aberta para novas ideias e pessoas que conhecem o processo, ou conhecem aquela área muito melhor. Depois disso, chamar os responsáveis que vão estar envolvidos, porque não adianta você falar com o funcionário de alguém porque ele vai falar, eu não tô sabendo, né? Então você tem que engajar primeiro o responsável daquela área. E digo mais, o engajar não é só comunicar, é ele participar. Se ele vai estar envolvido, por que você não aceita a opinião dele? Então ele participar, você ter comunicações constantes com ele, daqui a 30 dias que seja, a agenda é apertada, daqui a 45 dias, mas tem que comunicar. Eu gosto muito, né, de reportar, comunicar e ainda falar. E tudo isso antes de algum problema acontecer. Porque senão faz sentido. Sim, com né? certeza. E aí, como você implementa? Depois dessa série de reuniões, cronograma bem definidos, e o cronograma tem que ser realista. Não adianta falar assim, daqui a 15 dias vai estar pronto. Não, mas daqui a 15 dias vai estar todo mundo alinhado, todos os sistemas desenvolvidos. Quanto tempo a gente vai demorar para contratar uma consultoria? Às vezes pode precisar. Quanto tempo a gente vai demorar para implantar determinado sistema? Pode demorar anos para isso. A gente, voltando para essa área que eu trabalhava, de novos negócios, a média de uma negociação inteira era 1 ano. Pode acontecer. É a nossa média de 1 ano para fechação de E no final de tudo isso, aí você faz a reunião para lançamento, implantação do projeto. Verifica se todo mundo está de acordo, documenta isso e aí faz a implantação. E aí como que a gente vê se esse novo setor ele deu certo? Como que a gente faz essa... Depois de implementado, tem que continuar monitorando, não pode deixar solto. Então, sei lá, depois de 30 dias... Tem um tempo específico? Eu gosto de trabalhar com uns 30 dias. Daqui a 30 dias, vamos ver como que está funcionando. As atribuições e responsabilidades estão bem definidas? Qual que é a matriz de responsabilidade que tá definida? E tá sendo cumprida? Que é o mais importante. E a gente está em 2024, a era da tecnologia, da IA, rede social. Tem vários novos setores que vêm surgindo, setores de inovação, que, sei lá, 15 anos atrás não tinha, ou poucas empresas adotavam, setor de social media, vários setores. Qual que é a tendência que você tem visto aí de novos setores, de novas implementações dentro das empresas? Isso é bem legal, porque tem, assim, a tecnologia tá aí, né? Acho que tem várias questões de IA chegando, machine learning, blockchain. Sim.
várias coisas que vão estar interligadas. Mas não adianta ter um monte de tecnologia se você não tem gente capacitada. Sim. Então, a primeira coisa é como que a gente vai capacitar. Sim. Porque ideias, eu gostaria que esse processo fosse automático, tá? Mas a gente tem capacitação para isso? Como? Agora, eu acho que assim, né, falando das gerações que estão chegando, a minha geração é diferente da geração anterior, que com certeza é diferente da próxima geração. É uma geração que está muito preocupada com o estilo de vida, qualidade de vida. Sim. Então, eu acho que novos setores que vão surgir vão ser relacionados a isso. A gente viu recentemente uma empresa grande de bebida ter uma diretoria de felicidade, por exemplo. Não fiquei sabendo. Depois dá uma pesquisada. Diretoria de felicidade. Diretora de felicidade. Justamente para trazer esse bem-estar para os colaboradores. Né? Então, isso eu acho que é uma tendência que vai acompanhando junto à tecnologia. A gente vê várias empresas hoje com uma qualidade de vida muito boa. Sim. A empresa que eu trabalho traz essa qualidade de vida para os trabalhadores. Eu gosto muito de trabalhar lá justamente por isso, porque traz essa qualidade de vida pra gente, que é importante, né? Eu cobro muito trabalho das pessoas, e eu trabalho muito também, mas eu também cobro o bem-estar. Assim como eu quero ter meu momento com a família, eu quero que eles também tenham um momento com a família, porque nesse momento, né, as ideias arejam, surgem novas necessidades, e eu acredito nisso, que as boas ideias surgem no ócio. Então, quando a gente fala de setor, né, a gente fala muito de tecnologia, bacana, mas tem que olhar também para essa questão que vai surgir novas necessidades humanas. E do outro lado, por quê? A gente vê vários estudos ou especialistas dizendo que essa rotina que a gente tem hoje de trabalhar de 8 às 6, ela vai ser... Eu já vi gente falando que vai ser de 10 às 4. Nossa! Por causa... Eu vi agora, essa semana. Na Europa tem surgido alguns movimentos, por conta da tecnologia. O que você... E aí, emendando nisso, tem o home office hoje. O que você pensa disso? Bom, eu acho que assim, o mais importante são as pessoas estarem comprometidas. Para mim, é foco no resultado. Se a pessoa vai estar no presencial, se a pessoa vai estar no home office, eu acho que o que ela está sendo paga para fazer é resultado. As empresas, os acionistas buscam o resultado. Agora, em relação à carga horária, eu acho que vai muito de empresa, de país, de necessidade humana. Eu não sei dizer se assim, vai acabar essa questão das 8 às 18. Eu não sei se vai acabar. Mas eu acho que as empresas, talvez, elas estejam mais focadas em busca de resultados. E as empresas em busca de qualidade de vida. Como as duas coisas vão sinergir no futuro, aí a gente tem que esperar para ver. Mas é muito complicado, porque vamos imaginar que uma empresa adote de 10 às 4. Uma empresa, eu falei de farmacêutica, 10 às 4. O concorrente dele, ele quer faturar mais. Toda empresa quer faturar mais. Sim. Ele não vai... Pelo menos na minha opinião, ele não vai diminuir a carga horária. Ele vai manter 8 a 6, ele vai ter uma produtividade maior, pelo menos em tese. Em tese. Pelo menos na teoria ele vai faturar mais. Ele vai ter mais produção, ele vai faturar mais. E como que a gente olha para isso? Eu vou pensar no bem-estar do meu colaborador, ou de quem quer que seja, ou eu estou pensando na empresa e mais faturamento, mais dinheiro? Como que a gente traz um equilíbrio para isso? Eu acho que, assim... nenhum dos dois vão estar certo, nenhum dos dois vão estar errados. Sim. Acho que vai tudo do ponto de vista. Então, no futuro, vão ter empresas, mesmo porque a nossa geração, né, se Deus quiser, vai estar por aqui ainda, então vai querer trabalhar das 8 às 18, porque já está acostumado com esse ritmo, vai querer ir presencial eventualmente, ou sempre, porque está acostumado com esse ritmo. A geração mais nova, talvez não. Talvez mude um pouco essa questão de, eu vou ficar no escritório das 8 às 18, eu vou ter que trabalhar enquanto eles dormem. E assim, a minha geração acho que já não acredita nisso muito mais. Eu não acredito que trabalhe enquanto eles dormem. Eu não acredito nisso. Não? Acho que a gente tem que trabalhar o suficiente e descansar o suficiente. Ah, tá, entendi. Entendi seu ponto de vista. Porque senão você não vai ter o seu descanso necessário para conseguir produzir. Por muitos anos, e tá tudo bem, acho que as pessoas atrelaram a produtividade em trabalhar muito, em trabalhar à noite, trabalhar de final de semana. E isso foi mudando ao longo do tempo. As pessoas trabalham muito. Eu acho que o brasileiro trabalha muito. A gente trabalha muito. Só que a gente também se dá a necessidade de descansar. De estar com a família, né? Então, tem casos hoje, né? E tem comprovação disso, de pessoas que são até depressivas ou, né, tem algumas questões mais sérias, por conta de ausência de família, porque trabalhou muito, não teve a presença, né?
E hoje isso vem mudando. Eu vejo que as pessoas querem estar ali com a família, o que é legal, porque por muitos anos a gente não via a família sentada na mesa, Sim. almoçando, jantando. Ontem domingo eu tava num jantar com a minha família e tinha várias outras famílias ao redor. Uhum. Isso é bonito de ver. Sim, então a gente tá recapitulando algumas essências que foram perdidas ao longo do tempo. Só que a gente tem um outro problema. Essa geração mais nova não quer trabalhar. Tem outras profissões. Inclusive... TikToker, YouTuber. Não, eu digo assim, não quer trabalhar. Inclusive tem um termo, você já deve ter ouvido, né? O nem. Nem estuda, nem trabalha. Já vi. E aí? Aí é um problema pro PIB brasileiro, né? Eu, como economista, preciso dizer isso. Que é um problema pro PIB do Brasil. Porque como que a gente quer um dia chegar numa economia de país de primeiro mundo, se não vai ter mão de obra suficiente para gerar renda, né? E aí isso é um problema. Mas assim, todo mundo precisa de dinheiro. Sim. A gente vai precisar sobreviver, a gente vai precisar movimentar a economia. É a lei da oferta e da demanda. Sim. Então alguém vai ter que produzir. Não é possível que a gente vai chegar num nível em que ninguém trabalhe. Mas você tem razão. A gente hoje tem uma geração nova que a maioria não quer trabalhar. Ou quer trabalhar de uma forma diferente. Do jeito deles. Né? Então acho que tem um caminho aí árduo pra gente batalhar. Mas você enquanto gestora, você não acha, desculpa o termo aqui, que é muita frescura dessa geração? Aí vai ter gente falando assim, Pedro, mas você tá sendo radical. Você imagina, a pessoa ganha uma boa oportunidade de trabalhar numa boa empresa, por um bom salário. Ela fala, não vou não, porque é muito longe da minha casa. Eu vi, hoje em dia a gente até vê muitos, né, na internet sobre isso. Uhum. Gente que recebe oportunidade, aí não quer, porque trabalha muito, até chora. Eu acho, assim, que não é frescura. E cada um tem o direito de escolher o que quer, que caminho a seguir. Claro. Eu acredito que vai ter uma turma dessa nova geração que vai querer, sim, trabalhar e agarrar as oportunidades. Uhum. Porque hoje, né, eu sou mentora também. Uhum. Então, muitos jovens me procuram, eu mentoro jovens ou pessoas que, da minha faixa etária, que não acreditam que podem chegar numa profissão bacana, né? E eu acredito que todo mundo pode chegar onde quiser. Sim. Então, os jovens que me procuram, eu falo isso, assim, a primeira oportunidade que aparecer, agarra. Né? É chato, tudo bem, mas a vida é cíclica. E nada é perene. Exato. Então, a partir do momento que a pessoa coloca isso na cabeça, ela consegue até levar uma vida mais leve. Eu não gosto disso, trabalho é chato, eu quero empreender. Mas você vai precisar de uma grana para empreender. Ao menos que você seja herdeiro, você vai ter que trabalhar para ter esse dinheiro. Com certeza. Né? Então, cada vez mais, acredito que os mentores, né? Fala muito, o mentor é o novo coach, o coach. Não, gente, assim, acho que são profissões que as pessoas... coach é diferente de mentor, mas são pessoas que estão ali para orientar as outras pessoas a acreditarem nos seus sonhos, assim como terapeutas e todos os outros, né? Mas eu acredito que a nossa geração vai estar aí para conscientizar a nova geração, porque alguém vai ter que trabalhar. Com certeza, eu acredito... E quem tiver com frescura pode perder uma grande oportunidade e o futuro deles a Deus pertence. Com certeza. Eu acredito até, Érica, que a pessoa, dependendo do primeiro emprego, ela tem que, dependendo do que for, se ela tiver a condição, ela pode trabalhar até de graça nos primeiros 3 meses. Por que não pro bono? Por que não? Ela não sabe, porque não é só o trabalho em si. Além da aprendizagem, você vai estar conhecendo pessoas ali. Sim. Essas pessoas vão poder abrir portas para você. Isso é sensacional. Então é só um começo, às vezes a pessoa não entende isso. Você sabe que me fez lembrar da época que eu fui contratada como estagiária na Deloitte. Depois de 3 anos trabalhando nessa loja familiar que eu comentei, eu estava com 20 anos e eu ia em vários lugares, procurar estágio. E ninguém me contratava. E eu não entendia muito por quê. Até que eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista em um grande banco suíço. E eu passei na entrevista e era para Office Girl. Só que o diretor da vaga falou assim, Érica, eu não vou te contratar. Você está se formando, está no 3º ano de economia, você conhece muita coisa, é injusto com você ficar entregando correspondente de andar em andar. Para mim foi um balde de água fria. Porque para mim era a oportunidade de entrar no banco, mostrar o meu trabalho e ser contratada para aquele banco. Então eu fiquei muito chateada. Mas ele me deu uma dica. Ele falou, Érica, na Zona Sul de São Paulo tem várias empresas. Comece a mandar o seu currículo para lá. Então eu procurei,
e achei algumas empresas e assim foi. Quando eu entrei nessa empresa, eu tinha passado em 2 outros processos seletivos. Então, ou seja, eu estava podendo escolher entre 3 funções. E essa palavra desse diretor naquela época, que eu não sei nem o nome dele, lembro do rosto dele, mas infelizmente não lembro nem o nome dele, mas ele salvou a minha vida. Porque a partir do momento que eu escolhi a área de research para estagiar, foi ali a minha grande escola. E a partir dali, eu fui só evoluindo. E muitas vezes foi fácil, não foi fácil. Eu estudava na Zona Sul também, mas eu saía da Chácara Santo Antônio, quem é de São Paulo vai entender o que eu tô falando, que é próxima à região de Santa Amaro. Saía da região de Santa Amaro, pegava o trem, ia pro Itaim Bibi, de trem, sem comer, sem dinheiro, minha remuneração era baixíssima, mas era baixo o suficiente para eu conseguir pagar minha faculdade naquele último ano, porque até então meus pais iam pagando, eles me ajudavam financeiramente, graças a Deus, e então isso me fez ter um valor de vida, só que nessa época também, a minha gestora vai saber o que eu tô falando, eu ficava trabalhando naquela época até muito tarde, então eu chegava atrasada na aula, quando tava o tempo chuvoso, como hoje, era o dobro do tempo, a gente tá falando de São Paulo para chegar, trem lotado, e hoje eu sou muito grata a Deus, porque hoje eu fui crescendo, fui agarrando as oportunidades nessa empresa, em outra empresa, em outra empresa, tendo as pessoas certas do meu lado, os gestores, e eu sou muito grata por todos eles, pela dona da loja que já faleceu, pelo dono da loja, pelos filhos dele, até o meu gestor atual. Sou muito grata a essas pessoas, porque eu até fico emocionada, porque realmente são pessoas que me ajudaram muito na vida e acreditaram em mim. E isso pra mim não tem preço. Então, quando essa geração nova tem uma oportunidade e ela deixar escapar pelas mãos, eu como mentora, se eu tiver a oportunidade de falar assim, não vai ser fácil? Não, vão ter muitas pedras no caminho. Vai ter gente que vai falar. Tem uma pessoa que falou pra mim, Érica, você vai continuar trabalhando na loja, esquece, você tá quase no último ano de faculdade, não vai conseguir estágio. Falei, não é possível, isso não é pra mim, eu vou conseguir o estágio. Eu vou conseguir. Se eu não conseguir estágio, eu vou conseguir um efetivo, mas eu vou conseguir. E assim foi. Então é recompensatório. E eu acredito que o universo recompensa. Com certeza, com certeza. E tudo começou como? Uma oportunidade que você quis. Difícil. Mas que abriu portas pro resto da sua carreira. Pro resto da minha carreira. Quer dizer, você ainda tem muita coisa pela frente, né? Eu tenho Mas pra muito você chegar orgulho até aqui. de contar sobre a minha carreira. E eu falo isso várias vezes. Todo mundo conversa comigo, eu tenho muito orgulho, porque não foi fácil. Graças a Deus, nunca passei fome, morei numa casa boa, meu pai trabalhou a vida inteira, pra dar estudo pra mim, pra minha família, pra minha irmã, colocar comida em casa. Quando ele trabalhava muito, viajava muito, mas quando ele tava com a gente, ele brincava com a gente. Minha mãe deixou de trabalhar assim que eu nasci, mas é isso, né? As filhas estão formadas, estão vivendo a sua vida, tendo as oportunidades, mas tem que agarrar as oportunidades. E assim, são experiências, né? São experiências. Passou 3, 6 meses, deu errado. Cara, beleza, você tira o que for bom dali e vai embora. Isso é importante quando a gente fala de ciclo, porque quando não te der mais aquela vontade, aquela motivação, é melhor você encerrar o ciclo. Partir para outro. E ali você vai tirar lições. Eu dou um exemplo agora, o meu exemplo, na minha primeira empresa, eu saí de uma rescisão, fiquei muito doente, peguei uma rescisão, eu sempre fui empreendedor, eu empreendia dentro da empresa. Eu não conseguia. Meu setor era muito dinâmico, então tinha dia que a gente trabalhava muito, tinha dia que eu não fazia nada, mas eu não gostava de ficar sem fazer nada, então eu procurava coisa para fazer. Então eu sempre tive esse lado empreendedor. Quando eu peguei essa rescisão, que era para me tratar, porque eu estava muito doente, fui empreender. E aí empreendi, comprei uma franquia na época de saco de pão, não sei se você já ouviu falar, que ela tem um saco de pão da padaria, e aí você vende um anúncio. Né? Sei. Deu errado. Então, em menos de 2 anos a gente acabou dando errado, muito jovem, quebramos. Mas eu aprendi muito ali. Ali eu aprendi a vender, ali você perde a vergonha. Eu já tinha aprendido a negociar e ali aprendi a vender de porta em porta, a lidar com todo tipo de gente. Então, é uma escola. Deu errado? Deu. Mas você aprendeu muita coisa que você vai usar na frente da sua vida. Então, as pessoas têm que olhar isso não como derrotas, mas como experiências. Tudo é aprendizado. Exatamente como você disse, né? A vida é cíclica. Ela não fica parada ali.
Não. Então, eu vou muito de acordo nisso que você tá falando, né? Tem oportunidade, agarra, não fica... E É outra tudo. coisa, não sei o que você acha, mas medo. Tem gente que não vai por medo, não faz por medo. Eu tenho esse problema. Eu tenho medo de muitas coisas. Muitas coisas. Tem medo de falar em público. Como é que você vence isso? Falando em público. Eu tenho medo de muitas coisas, mas é exatamente isso. Eu vou lá e faço. Faz com medo. Faz com medo. Faz com medo. Eu acabei de passar por uma mentoria de comunicação. E, infelizmente, hoje eu tô um pouco rouca, mas eu comecei a mentoria falando pra ele, eu tenho vergonha de falar em público. Ele falou, Érica, você nunca mais vai dizer isso, porque você não tem vergonha de falar em público. Quando eu tava fazendo meu Master PNL, o meu instrutor falou assim, isso foi antes da mentoria até, falou assim, quem quer perder o medo de falar em público? Foi a primeira a levantar a mão. Ele falou assim, Érica, você não tem medo de falar em público, porque quem tem medo de falar em público tá se escondendo na cadeira com medo de ser chamado aqui. Então... E aí, é engraçado, porque eu precisei ouvir isso pra falar, gente, eu não tenho medo de falar em público. Eu posso, às vezes, não falar tão certo, ou não falar da forma que eu gostaria, e ficar pensando depois, poxa, eu poderia ter me expressado melhor, mas medo de falar em público eu não tenho. Isso é fato. Acho que todo mundo porque dá aquele nervoso, né? Antes de falar. Porque eu fiz o enfrentamento, né? Eu tenho vergonha de falar com fulano. Eu vou lá e falo. Vai lá e fala. Vou lá e falo. Eu tenho medo de dirigir. Eu tive medo de dirigir. Comecei a dirigir muito tarde. Com 28 anos. Bem tarde. Bem tarde, né? Mas você encarou seu medo. Eu tirei a carta com 18. E tive coragem de pegar o carro com 28. Por que esse medo? Do trânsito? São Paulo é uma loucura. E aí, venci o medo. É claro que eu tive algumas formas de vencer o medo. Porque também não adianta você criar um trauma. Tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo... Quando a gente fala de medo de falar em público, eu procurei uma fonoaudióloga. Então você tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Então eu procurei uma fonoaudióloga, fiz um trabalho com ela por 2 anos, fiz curso de oratória e acabei de passar para a mentoria de comunicação porque eu ainda achava que tinha alguma coisinha na minha comunicação para melhorar. E sim, tinha. Tem, né? Sempre tem, a gente tem constante evolução. A questão da direção, né? Tinha medo. Né? O que eu vou fazer? Comprei um carro automático. São estratégias. Sim, demorei 10 anos pra conseguir economizar o dinheiro e tal, pra comprar o carro. Mas eu comprei um carro que me dava um pouco mais de segurança, um pouco mais de conforto pra aquilo. Então, às vezes, a gente precisa desse tempo pra criar estratégias, porque se você for com medo, você pode criar um trauma e aí pode virar um problema pior lá na frente. Sim. Essa questão de falar em público, acho que todo mundo tem um nervoso. Todo mundo. Até pessoas que estão acostumadas, dá um nervosismo. E é bom. Mas aí, como você disse, né? Questões de estratégia. Então, por exemplo, a PNL, ela vai te ajudar muito, estudar PNL. Oratória vai te ajudar muito. E você começar pequeno. Então, tem que falar para 15. Você não vai começar com 500 pessoas. Começa falando aí para 5. Começa no espelho. Fala no espelho. Treina. Fala para 5, fala para 10, fala para 50. E aí, dentro do estudo também, você deve ter estudado isso, tem estratégias no discurso. Sim. Então, você abre geralmente com uma história. Você fala em público, você abre com uma história. Para quê? Para cativar, trazer a emoção do público. Isso. Depois você vai desenvolver gosto, faz uma redação, vai trazer argumentação. E você vai finalizar com outra história, algo que vai trazer emoção para as pessoas que estão assistindo. E isso tem estratégias. Tem estratégias. Então, eu acho que a pessoa não pode deixar algo assim que vai trazer tanta coisa boa. Você imagina, eu entrevistei aqui uma convidada, ela disse que tinha muito medo também de falar em público, e ela perdeu inúmeras palestras porque ela tinha medo. Olha Até que só. um dia ela foi uma reunião, não sei como é que foi, e essa pessoa que ela conversou falou, olha, quantas pessoas você está deixando de ajudar por conta do seu medo? Ela falou, sabe o que é verdade? E aí ela não perdeu o medo, mas encarou o medo. É isso, tem que ter esse enfrentamento. Você sabe que eu acredito que eu sempre falei bem. E como eu estava falando agora há pouco dos gestores. E me fez lembrar de uma história que logo no comecinho da área de inteligência de suprimentos, meu gestor falou para mim assim, Érica, você vai apresentar os indicadores da área. Eu falei, mas tem tanto, né, tem gente boa que trabalha comigo aqui, por que vai ser eu? Não, porque você fala bem. E aí, todo mês, no nosso team building, eu apresentava os indicadores da área. Até que um dia, eu desenvolvi um sistema de indicadores econômicos para os compradores. E era muito legal. Então, era tudo automatizado. Os compradores, sei lá, queriam saber a variação do IPCA, eles iam lá, escolhiam o período, que eu já tinha aquela variação. E entreguei, mandei o link,
segue para conhecimento. Uma gestora achou tão legal que falou pro meu gestor assim, por que a Erika mandou por e-mail aquilo? Vamos colocar todo mundo no auditório e ela apresenta. 30 pessoas. Eu apresentava pra 12, que era o meu time lá. Uhum. E eram meus amigos, né? Então eu almoçava junto, tava tudo bem, né? A gente dava risada junto de alguma gafe depois, tá tudo certo. Se errasse alguma coisa, tava tudo tava ali, né? E aí, quando teve essa oportunidade, você vai dar risada. Eu tava tensa, né? Não tinha dormido à noite, auditório da empresa, aquela coisa toda. Aí cheguei mais cedo, preparei o lugar, tudo. E fiquei atrás de um flip chart que tinha. Uhum. Apaguei todas as luzes e fiquei atrás do flip chart. Meu gestor entrou, sentou numa mesa que tava no fundo e falou assim, com a mãozinha, pra eu sair de trás do flip chart. Aí eu fui lá e falei, não, as pessoas só precisam ouvir minha voz, elas não precisam me ver. Mas isso foi, assim, um grande aprendizado. E hoje, muitos compradores daquela época me elogiam ainda por aquela apresentação. Mas pelo menos você não teve medo, você foi de qualquer jeito. Eu fui, mas assim, na minha percepção hoje, falei, eu acho que foi horrível, mas as pessoas gostaram, a mensagem foi entregue, o sistema foi utilizado. Mas, pra mim, foi horrível. Eu falei, gente, e se isso aconteceu outras vezes? Aí foi aí que eu fui me preparar, fazer cursos, etc. E criar estratégias pra eu me comunicar melhor. Com certeza, legal. Mas o mais importante é que você encarou mesmo. Encarei. Você falou, lembrei de outra história. Há uns, 8, 9 anos atrás, eu fui na situação política no Brasil e começou a me incomodar muito. Como eu te disse, sou muito empreendedor, muito. Então, às vezes eu tô andando numa rua, eu olho uma loja, eu começo a imaginar o que essa loja pode melhorar. Eu sou assim. E aí eu vendo a situação política no Brasil, Lava Jato, toda aquela situação, me incomodando. Eu falei, eu preciso falar de política. Aí eu fiz uma palestra, preparei uma palestra, fiz uma pauta, tudo direitinho, papel desse tamanho, tudo escrito para me seguir. Tinha um cara da economia, do direito, como eu não sou economista nem advogado, chamei quem era, para quando chegasse nesses pontos, passar para eles. Tava super nervoso, acho que deu 90 pessoas, e foi, deu tudo certo. E aí eu falei, dá pra fazer algo maior. Organizei para 500. E aí eu ia falar sobre o SUS. Tem muita gente que critica o SUS, mas eu não sou dessa linha. Eu acho que o Brasil precisa, né? O SUS é necessário. Não, precisa, com certeza. E aí, qual que era a ideia? Eu chamei os profissionais mais gabaritados na área do SUS da minha cidade para me fazer um bate-bola ali com eles. Mas é muito complexo, né? Mas para você falar para um auditório, para 500 pessoas... 500 pessoas, é. Uma pessoa que não tá acostumada, tô aqui no microfone, mas não faço palestra toda semana, todo dia. Ainda mais lá atrás, eu devia ter 23, 24 anos. E entrevistar pessoas de alto gabarito. Então, fiquei ali praticamente uma semana estudando, fiz pauta, organizei tudo, passei para todos os convidados, imprimi, deixei, vai ser assim, você vai entrar assim, organizei tudo. E deu tudo certo. E aí a pessoa, depois que foi falar comigo, um monte de várias pessoas vieram falar, você foi muito bem. Não sabia o nervosismo que eu tava. Mas você... Da mesma forma que você tava. Mas eu encarei aquilo. E o encarar, aí tem um ponto muito importante, que é a preparação. Sim. Eu não acredito que ninguém fala de improviso. Não acredito. Com certeza. Se alguém falar, eu acho que pode me ensinar qualquer técnica pra falar de improviso, mas as pessoas têm que se preparar, têm que estudar a pauta, tem que ter ali o roteiro, né, o começo, meio e fim. Eu acho que é super importante, né? E o que você falou no início também, de trazer o público pra parte de você. Sim. Isso te dá uma segurança imensa. Sim, porque você começa a falar pra conhecidos, você olhar nos olhos, é diferente. É diferente. Essa questão de improvisação nessa fala, se for uma fala de bar, ok, certo, né? Não, mas se for uma apresentação, uma palestra, tem que ter uma preparação. Tem que ter um embasamento, não pode ser de qualquer jeito. Não, né? Não. E então, isso é muito legal também, porque dependendo da palestra que você for fazer, é importante você trazer as fontes que você está utilizando, os fatos e dados, de onde você foi, quem disse isso, é você que está dizendo, ou tem, né, dar os créditos para as pessoas, para a pessoa, para a reportagem. E foi o que eu tentei fazer ali, né? Então, tinha o advogado, que é da área dele, eu passava para ele, foi a primeira palestra.
Enfim, então... Isso é muito legal, né? Porque a gente tá falando de suprimentos, inteligência de suprimentos, e aí tá vendo, a gente tá especificando. Quando você passou a palavra pro advogado, você deu a palavra para quem conhece Sim, do assunto, exatamente. para quem Eu conhece do tema. não sou da área, né? E eu acredito Então, nisso. Quanto menos generalista nós formos, ou seja, quanto mais específico a gente é, mais assertiva a gente é na vida. sim, com certeza. E ali ele era a minha fala. A minha confiança Isso. toda tava nele. É. Só que ele até... Depois deu problema comigo, porque eu passei pouca palavra. Porque o assunto tava rendendo o que eu tava falando. E tinha mais coisa pra ele falar, porque eu tinha feito a pauta antes. Acontece, né? Então, como não tinha tempo, mas enfim, deu tudo certo, foi legal. E foi uma coisa que pra mim, pessoalmente, eu fui quebrando. Porque eu acho que todo mundo superação, tem. Foi a primeira, depois eu fiz essa pra 500. Então, pra mim, se eu tiver que apresentar, vou ficar nervoso, mas eu vou estudar, gosto de fazer uma analogia sempre com esporte, embora. né? Ninguém começa correndo 5 quilômetros. E tô falando de 5, né? Ninguém começa a correndo a São Silvestre. Começa gradativamente, treinando, um dia de cada vez, se preparando, pensando em estratégias, contratando profissional se tiver possibilidade. E assim vai. Então é isso, pessoal. A gente tá aqui só pra arrematar esse assunto. Falar em público. Começa falando no espelho. Tem muita dificuldade? Procura uma fonoaudióloga, como a Érica procurou. Começa falando para 2 pessoas, seu pai, sua mãe, seu filho, 2 pessoas, 5, 10. Vai aumentando gradativamente. Tem alguns estudos que você pode fazer, PNL, na internet, que vão te ajudar, de oratória também, a fazer um roteiro. E dentro disso você vai evoluindo. Você tem que encarar o medo. Se você não encarar o medo vai te destruir. Então faça. Eu fiz, a Érica fez e a gente conseguiu. É isso aí. Você falou muito de pessoas que têm mentorado pessoas, principalmente jovens, né? Sim, sim. Quais que são as maiores queixas e dificuldades desses jovens quando eles vão falar com você? Falta de tempo. Falta de tempo? Falta de tempo. Como assim? Fica 5 horas na rede social e tá com falta de tempo? Exatamente. E é o que eu falo. Não com essas palavras, mas justamente isso. Falta de tempo. As pessoas reclamam muito de falta de tempo. Ou de falta de oportunidade. Ou do que poderia fazer diferente para crescer. E eu vejo que tem um anseio muito grande para crescer na carreira, mas existe a falta de disciplina, a falta de foco, infelizmente. Então, sugestões, né? Porque quando eu falo de mentoria, eu conto das minhas experiências, claro, né? E a sugestão que eu sempre falo em relação a isso é ter a disciplina. É absurdo, mas eu tava... Ou não, é absurdo porque para mim é o estilo de vida. Eu estava com horário marcado para um compromisso no final de semana retrasado. Era um sábado. Nós estávamos num grupo de amigos ali do meu filho e os pais acabam virando nossos amigos também. Aí a gente estava numa pracinha do bairro e eu falei pro meu filho, olha, a gente vai ficar aqui 10 minutos. Até olhei assim, tinha uma mãe que olhou um pouco, meio com um olhar um pouco torto assim, já achando estranho aquilo. Mas é isso, eu cronometrei 10 minutos. Porque pra mim, as coisas funcionam dessa forma, de forma cronometrada. Porque se eu parar, olhar o celular, se eu parar, vou lá pegar uma água. Se eu falar agora, o que vai fazer mesmo? Já passou os 10 minutos. Mas se eu focar, assim como meu filho focou, ele brincou por 10 minutos naquela pracinha. A gente saiu dali, foi pro outro compromisso e tudo certo, chegamos a tempo. Mas se ele fala assim, ficar reclamando uns 10 minutos, não, quero 20 minutos. Falei, não, vai brincar. E brincou por aqueles 10 minutos. Então, ter uma rotina organizada, disciplinada e principalmente cronometrando ajuda muito. Então, eu acordo todo dia entre 5 e 5 e meia da manhã. E é tudo cronometrado até às 6 horas que eu desço pra academia. Quando eu não desço pra academia, eu faço em casa mesmo, que eu tenho um aparelho lá. E aí eu faço 1 hora até às 7 horas. A partir dali, uma corrida contra o tempo. Porque eu tenho que chegar no trabalho. Então, é banho, maquiagem, você fez roupa. Academia 5 da manhã. 6 horas. 6 da manhã. 6 da manhã. Você falou, eu pensei que era depois do Não, infelizmente também é isso. Eu sou uma pessoa que a vida inteira acordei cedo, né? Então, a vida inteira eu morava num bairro e as coisas eu fazia longe. Então, a minha escola era longe da minha casa, o meu trabalho era longe. Então, a vida inteira eu não me lembro de nenhum dia que eu não acordei às 5 da manhã. Seja para pegar o ônibus ou seja hoje para fazer academia. Então, acho que isso ajudou. Então, eu sou uma pessoa muito mais matutina do que vespertina. E aí, eu tenho uma rotina toda organizada de manhã, porque é uma corrida contra o tempo. Aí tá bom, aí saio do trabalho,
né? Tem a minha agenda do trabalho e tal. E aí eu saio do trabalho, tem uma agenda noturna também. Sim. Então hoje eu vim pra cá, amanhã eu tenho um outro compromisso. E é tudo cronometrado. Então você acha que quando esses mentorados falam isso, na verdade tá faltando organização do tempo deles? Gestão do tempo. Porque grande maioria. Porque eu vou até te fazer uma pergunta. E eu acho que todo mundo, todo ser humano hoje faz isso. Quanto tempo você fica no celular quando você deita pra dormir? Hoje vai, uns 20 minutos no máximo. 20 é pouco. Por quê? 20 é Eu vou pouco. te falar por quê. Porque eu já fui uma pessoa que dormiu 1h da manhã olhando meu Instagram. Já fui uma pessoa assim. Não, e você acha quantos por cento da população hoje é assim? Deve ter uma boa parte. Teve uma época, eu excluí meu Instagram, já até contei isso aqui. Por quê? Tava desse jeito. É isso. Me atrapalhando. Então ia dormir e ficava lá. Aí no outro dia tem que levantar cedo, me atrapalhando. Não vou fazer, excluir. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre gestão do tempo. E eu falei exatamente isso. Eu falei só 30 minutos. Você ficar 30 minutos numa esteira é eternidade. É eternidade. É eternidade. Eu fico toda hora olhando pro relógio. Não passa. Não tempo, passa. Né? Agora você ficar 30 minutos no Instagram. Você passou 2 horas que você nem viu. Então, como eu comecei a me conhecer, porque eu acho que autoconhecimento é importante, o que eu comecei a me conhecer? O meu tempo de descanso. Quantas horas era necessário dormir? Já fui uma pessoa que dormia 4 horas, 5 horas por noite. Pra mim tava tudo bem, mas eu comecei a ver que prejudicava a minha saúde. Sim. 8 horas pra dormir, legal. Mas pra mim acaba sendo muito. Então eu comecei a me conhecer e hoje meu tempo de dormir são 6 horas. Então, considerando que eu acordo às 5, se eu dormir 11 horas da noite, tá tudo bem. Só que o meu pré-sono, minha rotina para eu dormir às 11, ela precisa ser importante. Ela começa antes. Né? Começa antes. Então, o que acontece? Por volta das 10 horas, se eu não tiver muito cansado, porque às vezes eu durmo às 10 horas. Então, por volta das 10 horas, começo a desligar tudo lá em casa. Eu tenho uma criança em casa, então também é importante para ele. Começo a desligar a televisão, baixar as luzes, o meu abajur, aquela luz azul. E aí, a partir dali, eu começo a ler. Então, eu leio de 2 a 3 livros todas as noites antes de dormir. Eu leio livros relacionados à minha religião. Então, é natural que eu comece a sentir sono por conta dos dizeres ali. Sim. E aí, isso ajuda. Faço um chazinho. Normalmente, esses chás mais leves, erva doce, camomila. Né? Nunca chá verde ou chá preto ou café. Sim. Se bem que café pra mim, eu tô falando café, mas pra mim não tem nenhum efeito. Tá Eu posso beber, que eu consigo dormir. Mas essa rotina do sono, ela começa 1 hora antes. E às vezes você fala, sério, mas você do celular, você não mexe mais? Não mexo mais. Tanto que eu coloco no modo avião. A partir das... Tem um lembretinho lá no meu celular. Tá na hora de dormir. Aí eu ativo o modo sono lá e não mexo mais. Hoje o seu tempo é bem organizado, né? Sim. Eu quero deixar uma pergunta pra você que tá me assistindo. Quantas horas ou quantos minutos você fica no celular antes de dormir? Quantas horas? Já pensou nisso? Quanto tempo você tá jogando fora? Pensa nisso. E eu uso rede social. Quem fala, nossa, a Erika, não, eu uso. Minha rede social hoje ela é mais voltada pro meu lado mentora, meu lado conselheira consultiva, meu lado pra ajudar as pessoas a alavancarem na carreira. Eu gosto disso. Isso surgiu da minha história. Sim. Eu falei, gente, eu recebi tanto de Deus, do universo, então eu quero retribuir isso de alguma forma. Então eu tento organizar ali minhas redes sociais. Consigo postar todo dia? Não. Porque também postar eu não acho certo. Então, eu vou postando 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas um conteúdo de qualidade, conteúdo de qualidade para justamente engajar as pessoas. Agora, outra coisa. Você fala assim, Erika, você viu meu Instagram? Eu postei lá que eu fui pra praia. Então, eu não vejo. Eu até sigo as pessoas, mas eu não sei o que eu fiz ali de configuração que não aparece o stories das pessoas. Aparece alguma coisa de notícia, se aparece eu nem olho, justamente para poupar meu tempo. É fácil? Claro que não. Claro que não. Porque rede social é viciante. Muito. É igual açúcar, é viciante. Muito. Eu, assim, por experiência própria, quando eu excluí o Instagram, toda hora, era involuntário. A minha irmã fazia assim, ó. Olha lá. Toda hora minha irmã fazia assim pra pegar o celular. Não acredito. Aí passou, sei lá, 1, 2 semanas, eu fui acostumando. Tranquilo. É isso. E aí eu voltei porque eu preciso. Se eu tô em podcast, a gente tá em comunicação, não tem como ficar fora. Então eu voltei por isso. Mas se eu sentir alguma falta, nenhuma. Não sente, né? Sendo muito sincero, não senti nenhuma falta. Só que depois que você tá de novo, não. Então você tá ali e tal. Então eu tento me policiar mais. Hoje diminui muito, assim, principalmente na hora de dormir. Mas ainda acontece, lógico.
É muito importante. Então, assim, eu sempre falo isso. Tem que ter equilíbrio com rede social. Teve até um post meu que viralizou aí. Quase 3 milhões de visualizações. É mesmo. Eu falando disso. Tem que ter equilíbrio. Então, eu acho que a vida é feita de equilíbrio. Exatamente. E não tem problema nenhum ter rede social. Acho que tem que ter. Acho que é saudável, né? Tem os memes lá que distrai a gente, tudo certo. Mas tem que ter um equilíbrio. Não adianta você ficar 3 horas ali. Eu me propus esse ano a ler 24 livros. Falar, Érica, você conseguiu? Não. Bom ritmo. Não. Não. No meio do caminho eu fiz curso, estudei, resolvi escrever o livro. Uhum. E aí não deu tempo, né? Mas hoje, setembro, eu já consegui ler 8 livros. Pra mim, é muito bom. Porque o ano passado, quando eu tomei a consciência que eu tava ficando muito tempo em rede social, eu devo ter conseguido ler 2 livros no ano. Absurdo. Absurdo. Pra uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que gosta de estar antenada. O que eu li? Nada. Não, e a média do brasileiro, se eu não tô enganado, é 0,9. Então. 0,9. Menos de um livro no ano. E é curioso então, isso. Se você falar assim, pô, eu li 2, você já leu o dobro. É verdade, eu leu 8. Aí a pessoa que leu 8, nossa, é um gênio. Exato. Por isso que o Brasil é o país da proliferação dos coaches. Mas você acha que... Desculpe até. Mas assim, é curioso isso, porque eu fui na Bienal semana passada, a Bienal do livro, porque meu livro tá exposto lá. E tava caos, tava muito cheio. Aí meu marido até comentou, falou assim, olha, a gente fala que livro vai acabar, não vai acabar não, porque olha quanto a gente tem aqui. Mas aqui, acho que esse 0,9 tava lá. Então, mas qual o público que tava lá? Você observou? Qual o público? Quais as pessoas? E muita gente também vai para apoiar quem tá lançando o livro. É verdade. Eu falo brasileiro de maneira geral. E eu até falei isso com o Paulo Sérgio agora há pouco. Infelizmente, o brasileiro não gosta de cultura. Não gosta. Se eu falar assim, vou te dar um curso de francês, ele não quer. É verdade. Ele não quer. E tem vários cursos de graça hoje, Vou te dar aqui um curso de marketing digital, vou te dar um curso de filosofia. Ele não quer. Infelizmente, eu falo isso porque teve vários vídeos nossos viralizados, eu vejo pelos comentários, o nível dos comentários. A pessoa não entende o que eu falei ou o que o convidado falou. É verdade. Então, se você imagina um livro igual o seu livro, quanto tempo você se dedicou para escrever seu livro? Não, pelo menos 4 meses. 4 meses. O quanto de conhecimento, de quantos anos você colocou naquele livro? São anos e anos e anos. Então, eu pego o seu livro e vou ler, são 4 horas, 5 horas de leitura que eu estou absorvendo 20 anos de conhecimento. Exatamente. Será que a pessoa entende isso? Então, ela tem que ler. Mas ela não quer ler. Não quer ler. E aí chega qualquer coachzinho que leu meia frase em um livro, leu Sun Tzu, ou leu 48 Leis do Poder, e, nossa, você é um gênio. Um cara não leu nada. Não leu nada. Não leu nada. Não leu nada. Mas em Terra de Cego, quem tem olho é rei. Eu gosto de ler muito sobre filósofos em geral. E é isso, algumas coisas estão ali escritas na filosofia. E aí você abre, a internet tem alguém falando do livro ali. Só que a pessoa que não conhece fala, nossa, fulano falou uma coisa bonita, eu mudei legal. Minha cultura depois que eu escolhi meu Instagram. Eu lia, mas lia pouco. Depois que eu escolhi meu Instagram, 18 livros em 6 meses. Aí eu passei, ler demais. Passei a gostar de ler. E uma coisa assim que até eu sou considerado polêmico, eu sou evangélico. Sou considerado polêmico. Por quê? Porque eu questiono. Isso é importante, eu acho. Por que eu questiono? Porque eu leio. Sim. Eu sempre gostei muito de Bíblia. Sempre gostei muito. Então eu sempre li muito a Bíblia. Fiz um ano de teologia também. Ah, que legal. Eram 3 anos, não deu para terminar por conta da pandemia, mas eu queria me aprofundar mais. E é legal, né, esses estudos. E aí o que acontece? Eu passei a ser muito crítico com quem tá pregando a palavra. Por quê? Porque eu leio. Você conhece, né? Então, se a pessoa tá ali falando uma coisa, eu falo, pô, não tem nada a ver com o que tá escrito. Aí eu passo a questionar e falar, Pedro, para, que isso é polêmico. O que você tá querendo com isso, Pedro? Você tá querendo pegar essas pessoas pra você? Você tá querendo atrapalhar? Não, cara, eu só montar uma religião, né? Você tá querendo uma igreja? Não, já aconteceu. Eu acredito. Você tá querendo pegar a liderança de tal coisa pra... Eu falei, não. Só quero que isso aqui seja pregado da maneira correta. Só isso. Então, como as pessoas... Olha pra você ver. Pessoas dentro de uma igreja, dentro, no caso, de uma igreja evangélica, que supostamente, pelo menos a Bíblia, ela tem que ler. Pelo menos, uma vez na vida. Aí eu te pergunto, você que é evangélico, cristão, com toda a humildade do mundo, de verdade, quantas vezes você já leu a Bíblia? Já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Faz esse exercício.
Então, assim... Conhecer a palavra. Ela precisa conhecer porque ela precisa entender a fé que ela está professando. Exato. Porque senão... Por que o Brasil é o país onde tem esses N pastores que falam um monte de coisa divergentes e fazem coisas que são repugnantes e as pessoas aceitam? Porque elas não têm conhecimento. Ah, tem o feijão aqui que vai te... Da onde você tirou isso, meu amigo? Agora, se é uma religião, se tá embasada naquilo, beleza, tudo certo. Mas nisso aqui, não, você tem que ler. Não, eu acho que conhecimento, é algo que meu pai sempre falou, conhecimento ninguém tira. Conhecimento ninguém tira. E você consegue questionar, você consegue acreditar ou não. Você Exatamente. amplia a sua visão. Com certeza. Se as pessoas soubessem o quão importante é ter conhecimento sobre determinado assunto... Com certeza. E é isso que você falou. Eu gosto muito de conversar de diversos assuntos. Sim. Mas quando a gente começa a falar de filosofia, de arte... Às vezes as pessoas desviam o assunto porque não conseguem. Aí certeza. Que a gente fala de futebol, de política, né, as mesmices, assim, porque é o que a gente sabe falar. Não precisa ler. Não precisa. E muitas vezes é tão prazeroso aquela leitura. A gente tá aqui falando de leitura, eu tô querendo te incentivar, você que tá me vendo aqui, leia, cara. Começa devagarzinho também, né? E vai lendo. Você vai vendo que é prazeroso, você vai descobrindo coisas novas, assuntos diferentes. Você falou do sono. Eu li um livro chamado Why We Sleep. Eu não sei em português como é que tá. Porque nós dormimos. Uhum. Então, ele explicando o que é o sono, como que funciona o sono. É super interessante. É uma área que não tem nada a ver comigo, especificamente. Mas todo mundo dorme. Então, eu queria saber por que isso acontecia. Então, é muito interessante. Então, é isso. Me apaixonei por leitura. E eu acho que livro, assim como exercício físico, você tem que começar com o que você gosta. Sim. Eu gosto de ficção, eu gosto de terror, eu gosto de animação, eu gosto de gibi. Sim. Começa. Sim. Começa. Igual exercício. Todo mundo fala assim, importante exercício. Eu não gosto de academia. Então não vai pra academia. Procura um outro esporte, uma outra atividade, natação, pilates, qualquer outra coisa que você goste, que você consiga manter a constância. Tá falando que brasileiro não gosta de ler, e esse é outro ponto também. Por isso que eu falei, quando a gente tá falando de processo, que as pessoas não terminam o que começa. Uhum. É muito difícil a gente, e pra mim é uma luta diária, de várias coisas, de manter a constância. Uhum. Então, quando eu falo assim, olha, eu vou dormir às 11 horas. Ok, às 10 horas já vou começar meu ritual. Isso é constante. Porque tem dia que eu falo assim, poxa vida, eu vou dormir 11 horas, porque amanhã eu vou acordar cedo, porque me propus a fazer exercício, mas eu queria assistir um filme até mais tarde. Acontece. E acostuma tanto isso, que se eu tentar assistir um filme, sem brincadeira, eu duro. Faz um tempão que eu não consigo assistir. Já tá acostumado, né? Não consigo assistir nada, assim. É até um pouco chato, porque quando as pessoas começam a falar assim, que série que você tá vendo, que filme que você tá vendo, eu ainda tô vendo em etapas algum filme ou alguma série antiga, porque as recentes eu realmente não consigo, porque eu tô ali no meu propósito de ter qualidade de vida, de ter hora de sono, de fazer as minhas leituras. E é isso, e tá tudo bem, eu acho que cada um com o seu propósito, né? Sim, sim. Eu tenho um propósito que uma vez na semana eu vou me dar o luxo de dormir 1h da manhã assistindo um filme e vou acordar às 7, tudo bem, é o seu propósito. São decisões, né? É. E acordando às 7, você tá acordando cedo também. Também, não muda nada. Normalmente eu faço isso de sábado pra domingo, quando eu consigo, porque realmente eu durmo no meio do filme, na maior parte. Seu corpo já tá acostumado. Tá acostumado. Né? E aí você falou, a gente falando nessa questão de planejamento, o quanto você acha importante isso agora, voltando para a empresa? Planejamento estratégico dentro da empresa e olhando por uma gestão humanizada. Por quê? Porque hoje, como a gente estava dizendo, cada pessoa é de um jeito, sim, cada pessoa pensa de um jeito, vem de uma cultura, de uma família. Hoje tem a rede social que acaba a pessoa tá vislumbrando outro estilo de vida, tá achando a vida ruim. Então, como que a gente implementa um plano dentro da empresa, mas fazendo uma gestão humanizada, né? Personalizada? Primeiro, o plano da empresa, né? A gente tem que fazer juntos com gestores. Sim, eu digo no seu caso que você está falando de setores, setorial. Você montar o planejamento estratégico, definir. O que eu acho mais importante em tudo isso? É você trazer sempre as pessoas para perto. Uhum. Então, não precisa trazer todo o time junto, mas você traz as pessoas-chaves, monta o plano junto e depois dissemina com os demais. Uhum. Agora, fala, como você faz uma gestão humanizada? Cada um é cada um. Uhum. Então, você tem que entender a necessidade do Pedro, a necessidade da Érica, a necessidade do João, a necessidade da Maria, e assim por diante. Eu tenho a necessidade
porque eu tenho uma situação X da minha vida, uma situação de saúde, tudo bem. Você precisa ir ao médico? Vai. Mas você sabe que eu vou te cobrar do resultado. E tá tudo bem. Porque a empresa tá pagando todo mundo para dar resultado. Mas você entender a dor do outro faz total diferença. Uhum. Porque cada um sabe a dor que traz no coração, né? Tem uma música do Titãs que Verdade. fala disso, que eu gosto muito. Verdade. Né? Porque quando você fala, poxa, a Érica, né, a minha gestora, ela entende as minhas necessidades. Né? Ela puxa minha orelha, ela pega no pé, ela fala isso, fala aquilo, mas quando eu preciso, ela me dá a mão. Para mim é isso uma gestão humanizada. Porque é muito fácil falar assim, eu sou uma gestora humanizada. Não, mas eu quero ver as outras pessoas vendo isso mesmo e falando que eu sou assim. E como que é isso? Né? A pessoa se sente importante, né? Sente empatia e ela sente de fato que você tá se importando com ela. E eu acho que todo mundo é importante de fato. Sim. Hoje eu estou na cadeira de gestão, mas amanhã eu não sei. Né? O mundo é cíclico. Sim. Hoje algum colaborador meu está sendo meu colaborador. Amanhã eu posso ser a colaboradora dessa pessoa. Sim. E como eu vou querer ser tratada por ela? Né? Então, acho que quando a gente toma esse nível de consciência, a gente tem uma tratativa diferente com as pessoas. Né? Porque trabalho vai ter. Vamos trabalhar, dar resultado, vamos ser os melhores. E é isso. Mas, poxa, não é só isso a vida. Né? Não é só trabalhar e pagar as contas. Com certeza. Você também é mentor e conselheiro consultivo. Você falou que são seus mentorados, mas é um mercado que tem aumentado muito. Tem. E a tendência é de subida, de alta, né? Como que você tem olhado para esse mercado? Então, ser mentora tá sendo bastante desafiador, porque a minha agenda tá lotada até o final do ano. Né? Toda quarta-feira à noite é um horário que eu reservo, às 8 horas da noite, para dar mentoria. E minha agenda tá cheia até novembro. Então, eu travei a minha agenda de dezembro porque não tem condição, é final do ano. E isso é muito legal, porque isso significa que, de alguma forma, as pessoas estão me vendo como uma pessoa que pode apoiá-las no crescimento de carreira. Mas é um mercado que está muito pulverizado. E hoje, por coincidência, eu estava conversando com um grupo de pessoas na hora do almoço sobre isso. Como que a gente consegue identificar quem é de verdade? Porque tá crescendo muito. E hoje muitas pessoas falam... Você fala na internet, né? Na internet. Porque a pessoa vende uma coisa que não é. Exato. Então, teve uma situação que eu tava compartilhando no almoço, que apareceu pra mim, patrocinado lá, e eu entrei em contato com a pessoa, porque o perfil realmente era muito interessante de uma mentoria. Muito bacana. E eu perguntei pra pessoa, qual que é o seu LinkedIn? Porque a pessoa fala que trabalhou em empresa XPTO, tal... Não me respondeu. Mas como eu fui insistente, perguntei de novo, e no comentário público, não me respondeu. E o que acontece? A pessoa... Provavelmente nem tinha LinkedIn, né? E a pessoa tá lá no Instagram e vendendo vários produtos. E tudo bem, eu acho que a índole da pessoa, a gente não vai discutir isso, mas pessoas assim acabam atrapalhando quem é de verdade como eu. Sim. Eu sou aqui de carne e osso, comecei lá atrás, etc e tal. E aí eu quero ajudar genuinamente as pessoas e às vezes eu não consigo, porque aparece lá a Érica Rattori, mas quem é a Érica Rattori? Será que ela é de verdade? Será que ela existe? Será que é isso mesmo? Sim. Né, então... Tem uma diferença, né, Érica, na questão do... Porque igual você tá falando, esse tipo de pessoa acaba prejudicando a classe. Exato. E o mentor, ele é diferente do coach. Totalmente diferente. O mentor, ele acompanha o mentorado até ele chegar naquele objetivo. O coach é o coach. Eu não quero falar de mal aqui de ninguém. Eu não sou coach, mas eu gostaria muito um dia de fazer uma formação de coach, porque eu já fiz 60 sessões de coach na minha vida. Sim. 60. 60. 60. Com 3 coaches diferentes que foram maravilhosas e foram divisoras de águas em muitas questões da minha vida. Então eu admiro essa profissão. Quem não acredita em coaching, eu acho que tem coaches e coaches. As 3 que foram minhas coaches, elas sabem quem são. Foi muito importante na minha carreira em cada fase que eu passei. Ser mentora, para mim, fez um pouco mais de sentido, porque a princípio eu não precisaria ter formação. E aí eu vou colocar um ponto importante. Não precisaria ter formação e sim a experiência. Mas eu, como eu falei lá atrás, eu gosto de trabalhar com conceito, com embasamento. E aí eu fiz a formação de mentoring. Eu descobri uma formação de mentoria renomeada no mercado e eu estruturei toda a minha mentoria. Minha mentoria tem começo, meio e fim. Ela não é algo baseado em achismos. Porque, Pedro, eu posso impactar a sua vida negativamente com algo que eu falar.
Com certeza. Então é muito complicado esse boom que vem surgindo de mentores, porque é uma responsabilidade sobre a vida do outro. E eu não sei se todo mundo tem essa consciência, né? Quem tá contratando a mentoria, pelo menos tem que fazer o mínimo básico, é pesquisar. Mentorado, igual você fez. Sim, eu tenho uma mentora hoje que me acompanha, eu já tive outras mentoras e eu tenho diversos outros amigos mentores, e quando eu preciso de uma opinião, poxa, esse cara aqui, ele é muito bom de brand, eu vou mandar uma mensagem para ele. E aí me dá um apoio diferenciado. Esse daqui é bom em liderança, deixa eu ver se ele tem uma mentoria aqui. E é assim a vida, porque eu acho que a vida é uma troca, né? Essa sinergia é muito importante. E a pessoa tem que ter esse cuidado, né? De pesquisar, saber quem é, de onde vem, o que fala, referências. Sim. Né? Isso é muito importante. E saber a diferença. Né? Eu não sou muito a favor de coach. Eu acho que o coach é para dar o choque na pessoa. E o mentor não. O mentor já acompanha a pessoa. Inclusive, nos Estados Unidos tem esse conceito de mentoring, né? Ele vai acompanhando a pessoa até chegar no objetivo. Até chegar lá. Eu tive uma experiência bem bacana, compartilhei nas minhas redes sociais semanas atrás, de uma mentorada que estava em busca de trabalho. E aí, um pouco antes do processo seletivo dela, eu falei, faça isso, isso, isso na sua entrevista. Mostre os seus resultados. Não fale de você. Fale de seus resultados. E aí, ela foi contratada. Aí eu pedi, né, encarecidamente, sem divulgar, porque tem processo de experiência, tudo, sem divulgar o nome e tudo mais. Falei, eu posso printar só essas partes aqui, compartilhar? Ela autorizou e tá lá. Isso é muito legal. Então, porque você viu o resultado da sua mentorada de fato. Eu fiquei muito feliz, exatamente. Porque tem essa galera, várias pessoas estão vendendo uma realidade que não existe. Fique rico em... ganhe X por ano, por mês. Ganhe 10 mil em 3 dias. E não é assim, né? Eu vejo muito... Aprenda PNL em 72 horas, eu já vi igual inglês, né? Eu não sei como que tá agora, mas no passado a gente vê lá, aprende inglês em 18 meses. Não dá, né, cara? A tua vida inteira estudando. Não é? Exato. Eu estudo inglês desde meus 12 anos. Todo dia eu vejo um sketchzinho de esporte americano pra lembrar na minha cabeça, de 10 a 15 minutos. Todo dia. Todo dia, Aí o cara chega e fala assim, aprenda em 10 meses, 12 meses. Vai ter gente que vai falar, não, Pedro, mas você não conhece o método fulano. Que método, cara? Não existe. Isso não existe. Não existe. Não existe. Então as pessoas têm que ter esse cuidado, né? Tem. Dá o Google. Vai lá, dá o Google, pesquisa. É isso. E as pessoas esquecem de fazer isso, de pesquisar. Simples assim. E aí tem a outra parte que é o conselho consultivo também, que tem crescido muito. Tem crescido. O que você tem, né, visto? Hoje, eu fiz a formação recente, me formei em julho, e vejo o conselho consultivo como uma forma que tá virando um boom também, e acredito que é da mesma forma dos mentores. As pessoas têm que pesquisar qual que é... Porque assim, conselheiro, ele pode ser convidado pela empresa e fazer parte ali. Mas esse conselheiro, ele tem uma formação? Eu tenho uma formação. Eu me formei, eu consigo fazer as perguntas corretas, eu consigo mitigar os riscos, eu consigo avaliar a companhia como um todo e os outros consultores. Eu tô aqui, né, conselheiros. Eu tô aqui porque é amigo de fulano, é complicado. Então é um mercado que tem que tomar muito cuidado também. Porque senão vai virar um novo coach, um novo mentor, fica muito pulverizado e você não sabe quem é de verdade ali. E a gente tá falando de negócio, né? Negócio. A gente tá falando de carreira, e a gente tá falando de... Quando a gente fala de mentor, e a gente tá falando de negócio de empresas, dinheiro, investimento na empresa. Então, tem que ter pessoas de confiança ali do seu lado. E o que você tem visto no mercado das empresas? Porque assim, eu já conversei com alguns que falam, não, uma empresa pode ter 2 funcionários, já pode ter um conselheiro. Tem pessoa que pensa assim, não sei. O que você acha? Assim, talvez a empresa que não tem um conselho, qual o momento de ter esse conselho, enfim. Assim, uma empresa de 2 funcionários tem que tomar cuidado para não virar conselheiro de um PJ grandão. Né? Tem que ser realmente um conselheiro de uma empresa, uma startup, uma empresa familiar, enfim. Por quê? Porque aquela empresa familiar, ela pode ter 2 funcionários, mas ela tem um objetivo para oferecer para o mercado. E ela precisa de apoio e recomendação para trazer segurança, trazer compliance,
trazer governança. Quando eu fiz a formação de conselheiro, foi justamente para ter um viés de governança para minha carreira. Porque eu acho que isso é muito importante e negociável para mim, que é a ética. Então, quando eu fui fazer, eu fui com esse viés. E aí, se um dia eu for conselheira de uma empresa, ok. Mas eu fui com esse viés de entender ali como que tem que funcionar a governança num país que a gente está, como é a questão tributária, a questão jurídica, como que é a questão de cibernética, como é a questão de compliance, de compras, financeira, como é isso? Né? E o conselho me trouxe isso. Então, as empresas, startups familiares que desejarem ter conselho, eu acho que é bom. Porque senão você acha, eu já sei, eu já toquei negócio, vou tocar. Não é bem assim que as coisas funcionam, porque você tem que trazer segurança para os seus clientes. Porque, voltando a falar de ESG, muitas pessoas não consomem só o produto final. Elas consomem ali a índole da empresa. Sim. Como a gente falou, dos vinhos, a gente falou de roupas, né? Pessoas deixaram de consumir dessas marcas por conta disso. Sim, a gente indo pro final, você falou de governança, e no setor de suprimentos, inteligência de suprimentos, utiliza-se muito compliance. Muito. Fala pra gente. Muito. A área de governança em suprimentos, ela é super importante, justamente para quê? Para acompanhar processo, procedimento, fluxo, para garantir conformidade, para identificar se o que está no papel está sendo realmente cumprido, fora as questões de avaliação de concorrência, né, avaliação de fornecedores. Isso é super importante dentro da área de suprimentos. E ela traz essa robustez. Então, dentro da área de inteligência de suprimentos, eu recomendo ter uma área de governança. Não, e compliance também. E compliance também, sem dúvida. Porque senão, como que as coisas andam em suprimentos? Suprimentos é uma área extremamente sensível. Né? Então, tem que ter esse olhar de governança, compliance, né, voltado para o risco. Qual que é o risco dentro da área de suprimentos? A área de governança apoia, né? Com certeza. Érica, a gente indo pro final, como você falou muito de carreira, você tem mentorados, eu queria que você desse um conselho para quem está começando a carreira, que às vezes vê uma oportunidade e não quer, ou é longe de casa, ou não é aquela oportunidade que ela tanto deseja, mas enfim, dá um conselho para essa pessoa. O conselho que eu dou é dê oportunidade para si. Quando você recebe uma oportunidade, você consegue se desenvolver. Você consegue aprender com seus erros. E o máximo que vai acontecer é não ser o que você esperava e você ter que dar o passo para trás. E qual o problema disso, de ter que recomeçar? Então, o conselho que eu dou é dê a oportunidade para si quando ela aparecer. Legal, bacana. Pessoal, vou deixar a rede social, se quiser ficar por vontade. É Érica Rattori, meu LinkedIn, Érica Rattori, meu Instagram também. Fique à vontade para me adicionar, para me seguir nas redes. Também sou coautora do livro Mulheres em Compras, tem uma história de 30 mulheres incríveis lá. Então, se tiver vontade de ser influenciado por essas mulheres, também adquira o livro. Legal. Obrigado, Érica. Eu que agradeço, Pedro. Eu queria falar do livro, mas nosso tempo está esgotando. Porque a gente até já deixou o convite aí para a parte 2 para a gente poder falar do livro e outras coisas também. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Passou muito rápido, né? Bate-papo bom, é assim mesmo. Muito Pessoal, obrigada. Vou deixar as redes da Érica aqui embaixo para vocês poderem seguir ela. As minhas redes estão aqui, do Content também estão aqui. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe com seu amigo. Isso vai ajudar o crescimento do nosso canal. Queria te agradecer pela audiência e até o próximo programa. Obrigado.